Lucas 16 é um dos capítulos mais desconfortáveis dos evangelhos. Sabe por quê? Porque ele toca em algo que todos nós usamos, quase todos desejamos, e poucos querem examinar espiritualmente: o dinheiro e a forma como lidamos com ele diante de Deus. Jesus começa contando a parábola do administrador infiel. Um homem, responsável por cuidar dos bens do seu senhor, é acusado de desperdiçar aquilo que não era dele. Ao perceber que vai perder o cargo, ele age muito rápido. Chama os devedores do seu senhor e reduz as dívidas de cada um, tentando garantir relacionamentos que o sustentem depois da demissão. À primeira vista, essa história causa um certo estranhamento. Parece que Jesus está elogiando alguém desonesto, não é verdade? Mas o elogio não é ao caráter daquele homem, é a sua prudência, a sua sagacidade. Ele entendeu que o tempo era curto e que precisava agir com urgência para garantir o seu futuro. E é aí que Jesus ele revela o ponto central da parábola. Se os filhos deste mundo são tão espertos e cuidadosos em garantir o seu futuro terreno, por que os filhos da luz nós somos tão negligentes com o nosso futuro eterno? Essa pergunta muda tudo. Jesus estabelece aqui um princípio fundamental. Nada do que nós temos nos pertence de forma absoluta. Nada. Tudo nos foi confiado. Tudo é administração. Tudo é temporário. Nós somos administradores do nosso tempo, dos nossos recursos, das oportunidades e até da nossa própria vida. A grande pergunta que Deus nos faz não é quanto você tem, mas sim o que você está fazendo com o que eu te entreguei. E então, Jesus diz algo que atravessa toda a Escritura, um princípio de fidelidade. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é infiel no pouco, também será infiel no muito. Veja bem, fidelidade não começa quando sobra. Ela não espera as grandes oportunidades. A fidelidade é testada e provada agora, no pouco, no ordinário, nas pequenas decisões do dia a dia, aquelas que ninguém vê. É aí que o nosso coração é revelado. Jesus deixa muito claro que o dinheiro não é algo espiritualmente neutro. Ele funciona como um termômetro que revela as nossas prioridades, as nossas dependências e principalmente as nossas lealdades. É por isso que ele afirma de forma tão direta: ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas o que é Mamon? Não é apenas dinheiro. Mamon é um sistema de confiança. É quando o coração de uma pessoa deposita a sua segurança, a sua identidade e a sua esperança naquilo que é material, no que se pode ver e tocar. Jesus não está dizendo que possuir dinheiro é pecado. Ele está dizendo que permitir que o dinheiro nos possua, que ele governe o nosso coração, isso sim é incompatível com o reino de Deus. Os fariseus, que, segundo o texto, amavam o dinheiro, ouviram isso e começaram a zombar de Jesus. E então ele os confronta diretamente, dizendo que aquilo que é altamente estimado entre os homens é detestável, é abominável diante de Deus. Pense nisso. Jesus simplesmente desmonta a lógica humana. O céu não se impressiona com status, com aparência, com sucesso financeiro ou com quantos seguidores você tem. Deus olha para o coração, ele vê a motivação por trás das nossas ações. Ele vê a raiz de tudo. Jesus lembra a eles que a lei e os profetas, toda a escritura que eles conheciam tão bem, sempre apontaram para o reino de Deus. O problema nunca foi falta de revelação ou de informação. O problema sempre foi a resistência do coração ao arrependimento, à mudança. E para deixar essa verdade ainda mais clara, na segunda parte do capítulo, Jesus conta a famosa parábola do rico e Lázaro. Dois homens, duas realidades completamente diferentes nesta vida. O rico vive em luxo, em banquetes, todos os dias. Lázaro, por outro lado, vive à sua porta, doente, faminto, coberto de feridas, desejando apenas as migalhas que caíam da mesa farta do rico. Uma imagem de total contraste e indiferença. Então, ambos morrem, e aqui, na eternidade, acontece a grande inversão. Lázaro, que sofreu na terra,
é levado pelos anjos para um lugar de consolo ao lado de Abraão. O rico, que viveu para si mesmo, abre os olhos em tormento. É crucial entender o ponto de Jesus aqui. Ele não está ensinando que o rico foi condenado simplesmente por ser rico, nem que Lázaro foi salvo por ser pobre. A questão central é a condição do coração. Um coração indiferente, fechado para a dor do próximo, insensível à necessidade ao seu redor e, consequentemente, surdo à voz de Deus. A riqueza apenas potencializou a indiferença daquele homem. Mesmo depois da morte, o rico não muda. Ele vê Lázaro à distância e pede alívio a Abraão, dizendo: manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua. Percebe, mesmo no tormento, ele continua enxergando Lázaro como alguém inferior, alguém que deveria servi-lo. O seu coração egoísta não mudou. Isso nos revela uma verdade extremamente solene. A eternidade não transforma o nosso caráter. Ela apenas o revela e o ficha para sempre. A eternidade revela quem nós realmente fomos, escolhemos ser durante a nossa vida na Terra. O rico, então, em desespero, pede que alguém volte do mundo dos mortos para avisar os seus 5 irmãos, para que eles não acabem no mesmo lugar. A resposta de Abraão é direta e poderosa. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Que ouçam a palavra. Se eles não ouvem a palavra, não darão ouvidos, nem mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Essa frase final é profética e aponta diretamente para o próprio Cristo. Jesus sabia que, mesmo diante do maior milagre de todos, a sua própria ressurreição, muitos ainda escolheriam não crer, porque o problema não era a falta de evidência, mas um coração endurecido. Então, o que Lucas 16 nos ensina? Nos ensina que as nossas decisões diárias, por menores que pareçam, têm um peso eterno. O modo como lidamos com o nosso dinheiro, com as pessoas que cruzam nosso caminho e com as oportunidades que Deus nos dá, tudo isso revela em quem ou em que nós realmente confiamos. Dinheiro passa, posição social passa, conforto passa, todas essas coisas são temporárias. Mas a nossa alma, essa permanece. Este capítulo não foi escrito para nos gerar medo, mas para nos trazer consciência. Jesus nos chama para viver com os olhos na eternidade, usando o presente com sabedoria, com fidelidade e com temor a Deus. A pergunta final que Lucas 16 deixa ecoando para cada um de nós não é quanto você tem, mas sim quem governa o seu coração. O que ou quem ocupa o lugar de Senhor na sua vida. Se essa mensagem falou com você, não a ignore. Permaneça aqui. Inscreva-se no canal para continuarmos aprendendo juntos a viver com essa visão eterna, com fidelidade e com a sabedoria que vem da palavra de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que talvez precise realinhar as prioridades hoje mesmo. Obrigado por assistir